Nosso próximo assunto, então, infelizmente, é Covid. Temos aqui a imagem da Folha de São Paulo de hoje, né, que sempre traz esse quadrinho, né, o único dos 4 jornalões que vem trazendo diariamente um quadrinho com a situação da pandemia. Os dados de ontem, às 20 horas, né, população vacinada no Brasil, né, com ao menos uma dose, 76,7% da população. Primeiro ciclo vacinal completo, 62,7%. Dose de reforço, 7,7%. Né? E importante lembrar, né, a gente, né, precisa bater muito nisso, né, que esses dados não expressam a desigualdade da vacinação no país. Né? Hoje tem texto do Átila na Folha de São Paulo, né, reforçando, né, que em Roraima mal chegou a 30%, né, da população com o ciclo vacinal completo. Então, se por um lado, né, algumas cidades do Brasil já estão com, né, os índices de vacinação até superiores, né, do que algumas cidades da Europa, né, outras regiões do Brasil estão, né, com um nível de vacinação parecido com o da África do Sul, né, que estava em 25%. Então, a situação nacional, né, ela já é melhor que alguns países da Europa em relação à vacinação incompleta. Né? Estamos alcançando nos próximos dias alguns países da Europa em relação ao ciclo completo de vacinação. Voltando aqui para a imagem, né? Estágio da doença, óbitos. Média móvel, 231, queda de 5,5%, né? Menos de 14% de queda é considerado estabilidade. Casos, né? Menos 20,2%, né? Entre parênteses está escrito desacelerado, né? Uma queda maior do que 14% indica uma tendência de queda na infecção. Nas últimas 24 horas foram registradas 326 mortes, né? O total são 614.754 vidas perdidas para a Covid-19 no Brasil até agora. Né? Lembrando que, naquele primeiro estudo, né, do Imperial College, eles diziam, né, que o número de mortes podia ser limitado a 44 mil mortes. Né? Então, já são quase, né, 600 mil mortes evitáveis pela Covid aqui no Brasil. Né? E os dados concretos, né, de outros países do mundo mostram, né, que mesmo esse número de 44 mil mortes poderia, sim, ter sido evitado. Né? Tem países do mundo que até agora tiveram, né, um número de óbitos muito inferior, né, ao que seriam 44 mil mortes no Brasil. Bom, além disso, né, o que a Folha fala sobre Covid? Brasil identifica 2 casos assintomáticos da variante Ômicron, mais transmissível. Mutação do coronavírus já chegou aos 5 continentes. Letalidade e reação à vacina são dúvidas. Resposta à nova linhagem precisa ser proporcional e racional, diz OMS. Temor de juros nos Estados Unidos e de vírus que drible vacina afeta mercado. Dória pede outro estudo sobre suspender uso de máscaras dia 11. O Estado de São Paulo pretendia suspender as máscaras agora no dia 11. Átila e Amarino. Variante Ômicron
é só um obstáculo na corrida que pede vacina e máscara. É a opinião do Átila, na página B2. Valor econômico. Eu tenho observado o seguinte: se o valor econômico fala de pandemia, né, é porque eles estão preocupados, né, com as consequências econômicas da pandemia. Né? Dos 4 jornalões, é o que menos vem destacando as questões da Covid na primeira página. Né? E aí tem uma notinha lá pequena no canto superior esquerdo: variante Ômicron é confirmada em 2 casos em São Paulo. Né? Então, parece que o valor, né, representa aí preocupação, né, com essa confirmação da Ômicron em São Paulo. Aqui, no jornal O Globo, São Paulo tem 2 casos da Ômicron confirmados e mais um sob análise. Homem de 41 anos e a mulher de 37 testaram positivo ao tentar voltar para a África. Paciente sob suspeita veio da Etiópia. Olha, inclusive essa questão, né, de onde eles eram, que ficou confuso ontem, e hoje nos jornais é que eu entendi. É um casal de brasileiros que mora na África do Sul. Então, eles chegaram aqui no dia 23, testaram negativo na hora de vir para o Brasil, e na hora de testar para voltar para a África do Sul, é que eles, né, identificaram o vírus, né, e aí foi constatado que tratava-se da Ômicron. Né? Então, eles viajaram para o Brasil, né, contaminados, assintomáticos e com falso negativo no teste que eles usaram para decidir fazer a viagem. Né? Então, mantiveram vários contatos, né? Só as pessoas que fizeram esse voo, né, já são pessoas, né, que correm o risco de terem sido contaminadas, né? Todas as pessoas que eles entraram em contato aqui no Brasil até descobrirem que estavam doentes. Né? Então, provavelmente, né, a gente já tem vários outros casos, né, que serão identificados aí nos próximos dias aqui no Brasil. Né? África do Sul, infecção por nova cepa dispara, mas gravidade é baixa. Olha, eu queria chamar a atenção que eu tenho visto vários comentários e notícias em outros jornais dizendo que ainda é cedo, né, para dizer sobre que provavelmente ela é mais transmissível do que as outras cepas, mas até isso, né, os cientistas ainda colocam o provavelmente, né, e a questão sobre periculosidade, letalidade e até se escapa ou não da vacina estaria necessitando ainda de análises, né, de estudos. Então, eu fico sempre preocupado, né? Eu acho que a gente tem que adotar sempre uma postura cautelosa quando diz respeito a uma pandemia, né, e não ficar assim, simplesmente, né, entregando aí, entregando um otimismo não necessariamente justificado. Né? E o Estado de São Paulo trata da pandemia. Um grande destaque, né, para essa notícia: ameaça renovada. São Paulo tem 2 casos da Ômicron e avalia risco de dispensar o uso de máscara. Infectados vieram da África do Sul. Liberação da proteção está prevista para o dia 11. Bom, gente, acompanhando o noticiário nos últimos dias, as matérias, as opiniões, né, que foram emitidas pelos cientistas que eu pude acompanhar, eu não tenho muita novidade, né, a acrescentar em relação ao que a gente já comentou aqui ontem. Né? Eu só acho importante a gente reforçar o seguinte: são 2 preocupações diferentes. A Ômicron, eu tenho quase certeza, né, não é responsável pela nova onda
da pandemia na Europa. A Ômicron é um problema novo que ainda vai provocar consequências, né, no que diz respeito à pandemia pelo mundo. Né? Então, é importante a gente lembrar, né, que a Europa estava, pela terceira vez nessa pandemia, antecipando situações, dando a oportunidade para o Brasil se preparar, né, para questões relativas a essa pandemia. Né? Então, a primeira oportunidade foi quando a pandemia explodiu na Europa e a gente ficou olhando, esperando, né, as coisas acontecerem aqui no Brasil. Né? No Carnaval de 2020, né, olhando para trás, hoje já era, né, um carnaval que deveria ter sido suspenso. Né? A gente poderia ter tido outra história, né, se a gente tivesse, né, acreditado nos sinais que a Europa estava mandando para a gente naquele momento. Né? Depois, a Europa ensinou para a gente, né, que, mesmo, né, um cenário de queda das transmissões e das mortes poderia ser revertido a qualquer momento. Então, nós tivemos aí, né, a Europa tendo novas ondas, né, mostrando que um otimismo exagerado poderia, né, fazer a reinfecção voltar. Né? Nós ficamos olhando, não adiamos as eleições de 2020, o que foi crucial para sincronizar a pandemia pelo país. Né? Muitas famílias foram para as festas, foram viajar no final do ano, né? As pessoas ficaram tentando, né, viajar, isso, né, ali com dezembro. Né? Olhando para trás, é evidente que nada disso poderia ter acontecido naquele momento. Né? E a gente viu, né, acabou vendo 2021 sendo pior do que 2020, porque não aprendemos com as duas lições fundamentais, né, que a Europa nos deu, né, antecipando situações. E agora, a gente está vivendo de novo a mesma situação. Né? Tem que mandar lá para o Dória. Dória, não precisa fazer novo estudo, não. Lê a última coluna do Drauzio Varela na Carta Capital. A Europa demonstrou, né, ele cita claramente o Reino Unido ali, né, demonstrou que, enquanto a vacinação não ficar completa, né, no mundo, né, a gente vai precisar combinar vacinação com medidas, né, de distanciamento, com a utilização de máscaras, com restrição de atividades ainda, de determinadas atividades, né? Porque simplesmente a vacinação sozinha não impediu uma nova onda na Europa. A antecipação da retirada de máscaras, né, da liberação de todo tipo de evento, né, liberação de máscara em local fechado, inclusive, tudo isso provocou a nova onda na Europa. Né? Então, essa é uma lição a ser aprendida. E, né, a Ômicron, né, mesmo que se confirme, né, que a Ômicron ela não é mais transmissível, né, não é mais letal, né, o que mais que ela pode ser de bom? Né? Não escapa das vacinas. Mesmo que se confirme isso tudo, a Ômicron é um lembrete importante sobre duas coisas. Primeiro, enquanto, né, a maioria da população mundial, mais de 85% da população mundial, não for vacinada, nós continuamos a ser um laboratório de produção de novas variantes. E corremos, sim, o risco de, a qualquer momento, surgir uma variante que escape da vacina. E a segunda constatação importante, né, é que a África continua sendo vítima do racismo internacional. A reação vergonhosa, né, dos países centrais à, né, heróica, corajosa, né, revelação pelos cientistas da África do Sul, inclusive liderados por um brasileiro, né, que, né, ao revelarem ao mundo, né,
essa nova variante, ao invés, né, de receberem, né, apoio do mundo, tomar medidas, né, para garantir a vacinação rápida, né, para reverter essa desigualdade da vacinação, garantir a vacinação dos africanos, né, a reação foi isolar a África. Né? Isso quando, né, o vírus, na verdade, já está espalhado pelos 5 continentes. Né? Eu não sou contrário a restrições de viagens internacionais, né, por conta da pandemia. Né? Acho que é escandaloso, na verdade, né, que as pessoas estejam fazendo viagens internacionais, especialmente viagens para lazer, né, no meio de uma pandemia. Escandaloso que os governos do mundo inteiro, né, que os empresários do turismo, né, que estejam aí todos, a grande mídia, né, todos eles ali, né, cúmplices, né, dessa, vamos dizer assim, dessa falta de noção que vem dominando, né, milhões e milhões de pessoas pelo planeta que não entendem como é que funciona a vacina, a questão da transmissão, o impacto das viagens internacionais, os riscos, né? Pessoas que acreditam que, não, mas eu fiz o teste, eu tomei vacina, eu fiz o teste, e mesmo assim você pode estar doente e pode transmitir, entendeu? Não, mas eu fui, voltei e não aconteceu nada. Mesmo assim você estava errado, porque você arriscou, você colocou a vida dos outros em risco em nome de você ir turistar por aí, em nome de você ir para farra, entendeu? E passear. Né? Isso daí não é possível, entendeu? Que as pessoas tenham esse comportamento, que as autoridades estimulam esse comportamento. Né? Você vê na televisão brasileira a quantidade de publicidade feita, né, por empresas ligadas ao turismo, a milhas, né, a trocar passagens por milhas, etc. Né? Um peso grande dessas publicidades hoje, no momento em que o turismo não deveria ser estimulado, continua, né, um momento em que o turismo não deveria ser estimulado. Eu sinto muito das consequências econômicas disso. Né? Sinto muito, inclusive, né, porque as coisas vão ficando mais graves, se alongando por mais tempo, prejudicando mais ainda a economia por essa insistência de tentar colocar a economia, né, no mesmo patamar ou acima, né, da necessidade de salvar as vidas. Né? Então, nós estamos num país, por exemplo, que nunca fez lockdown durante todo esse período da pandemia. Não houve lockdown no Brasil, gente. Se alguém acha que as restrições que aconteceram aqui foram lockdown, está errado, está enganado. Né? Então, a gente nunca tomou as medidas necessárias para zerar a pandemia, para minimizar ao máximo a pandemia, e sempre abre mão, né, das medidas ao primeiro sinal de melhora, e aí sofre, né, com as consequências disso. Né? Então, pessoal, vamos passar o assunto, né, que essa questão da pandemia sempre eu acabo falando mais do que eu queria, estourando o tempo aqui, atrapalhando o roteiro, e sempre fico irritado, né? Com raiva mesmo, raiva das autoridades, né? Raiva dos empresários e raiva também desse otimismo da vontade, né? Que faz com que pessoas inteligentes, inclusive, pessoas do bem, né? Gente boa, fique aí, né, tentando abraçar, né, qualquer sinalzinho de eu posso sair, finalmente eu posso sair de casa, abraça, né? E eu estou falando de gente que precisa sair para trabalhar, não, tá? Não são essas pessoas que me deixam tão irritados, não, né? Gente que às vezes precisa passear, é a minha saúde mental, preciso passear. Você vai olhar, a pessoa tem jardim, piscina em casa, que não sei o que, né? Mas precisa, né? Precisa viajar.